Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é domingo de Páscoa, mas além disso é uma data muito especial porque nós vamos fazer hoje um evento especial aqui, que vem com o intuito de conscientização sobre essa data que foi ontem, 30 de março, estipulada como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Então, quem acompanha aí algumas páginas internacionais também pôde perceber que essa é uma iniciativa que o mundo inteiro tem adotado e serve muito para que sejam disseminadas informações sobre os transtornos bipolares. Aqui é uma página sobre esse assunto, então muita gente que está aqui já tem um grau elevado de informação sobre isso, mas se nós questionarmos pessoas da vida cotidiana, poucas pessoas têm noção realmente do que viver com bipolaridade, né? O que seria bipolaridade, quais os prejuízos e consequências na vida cotidiana, até porque muitas vezes as pessoas imaginam que essas doenças estão longe delas, né? Nos hospitais, em pessoas que estão em surto, em manicômios, e a maior parte dos indivíduos que têm algum tipo de transtorno do espectro bipolar, elas estão na vida cotidiana, morando no mesmo prédio, trabalhando no mesmo trabalho, exercendo funções da vida cotidiana muito importantes para a sociedade, inclusive, e é gente como a gente. Bom, sem mais delongas, hoje é um dia muito especial para mim, eu estou com a minha melhor roupa para receber uma pessoa muito especial na minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, porque não há um dia sequer da minha vida que eu não lembre, né? Não, talvez isso seja um pouco de exagero, mas eu estou sempre lembrando e relembrando o quanto foi importante para mim os aprendizados que eu tive e continuo tendo lá no GRUDA, que é o Grupo de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, especialmente com a equipe que trabalha com os transtornos do espectro bipolar. Então, professora Doris Moreno, Carla Garcia, Carlos Henrique, Giovanni Mício e vários outros que já fizeram parte aí do GRUDA e que hoje, né, continuam aí disseminando essas informações sobre o transtorno bipolar. A professora Doris Moreno, ela é psiquiatra, especialista em transtornos de humor. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, tem uma infinidade de artigos nesta área de transtornos do espectro bipolar, estados mistos, depressões existentes, ciclagem rápida e psicofarmacologia dos estabilizadores de humor. Tem uma vasta experiência clínica. É uma das pessoas que eu conheço que gosta de estar com pessoas, né? Para trabalhar com transtorno bipolar, a gente não pode ter pressa, né? Leva tempo. Você tem que ter paciência na entrevista, você tem que ter um domínio sobre a entrevista psiquiátrica e tem que querer fazer a entrevista realmente sem ficar com o olho no relógio, com pressa, porque esses dados da vida da vida do indivíduo, eles não são obtidos assim a toque de caixa. Eles têm que ser feitos com muito cuidado, com muita cautela, numa entrevista ativa sobre os sintomas ao longo da vida. Então, vou chamá-la aqui. É uma live que nós temos já um tempo de convivência, né? Então, eu não preparei nada específico, mas sempre que eu tenho oportunidade de conversar com ela, o papo é muito interessante. Se deixasse, eu ficaria até meia-noite. Então, aqui vai ser exatamente dessa forma. Vai surgir na hora a forma como eu vou acabar perguntando. Eu vou tirar os comentários aqui, tá? Só para não atrapalhar. Mas aqui dentro da caixinha de perguntas existe. Para isso, a gente vai fazer também essas perguntas que vocês eventualmente colocarem ali dentro. Bom, eu tentei chamar, acredito que... Olá, Pronto. tá
Tá me Oi, Diego. ouvindo? Estou te ouvindo bem. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Então está bom. Pronto. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? As pessoas não Imagina. imaginam o quanto é realmente difícil, né? Num domingo de Páscoa, onde todo mundo estava com a família, comeu bastante, e tirar esse tempinho para a gente trazer novamente, como a gente sempre faz, essa conscientização e psicoeducação sobre os transtornos do espectro bipolar. Eu fico muito feliz de você estar aqui trazendo um pouco da sua experiência de mais de 40 anos com pessoas é, com as quais você conversou e como você me ensinou muito, né? Quem mais nos ensina sobre transtorno bipolar é o paciente. Os livros, eles trazem, assim, a superfície do que é, na verdade, o transtorno bipolar, mas é a pessoa ali que nos ensina como é exatamente. Então, eu queria justamente começar falando sobre isso, como é feita essa entrevista psiquiátrica, né? A importância dessa entrevista, do cuidado, da avaliação longitudinal para o diagnóstico dos transtornos do espectro bipolar. Então, muitas vezes eu tenho que, logo, a primeira coisa que eu pergunto, claro, são dados gerais, que a gente aprende na faculdade, queixa e duração. E aí é muito difícil as pessoas, principalmente quando não estão bem, objetivarem. Qual é a sua principal queixa? E há quanto tempo para você vir me buscar? Para você buscar tratamento? A tarefa da anamnese já é para o paciente um exercício de objetividade. E faz parte da anamnese observar tudo: o olhar, a maneira de sentar, os movimentos, meios olhares, a eterna negativa de que eu não estou irritável, mas basta sentar o acompanhante ou a acompanhante do lado para aparecer. Gente, não adianta querer enganar. A gente sabe quando alguém está irritado, basta uma pessoa próxima, e em geral é com a pessoa próxima que aparece essa irritabilidade. E por que eu já estou falando da irritabilidade? Porque, para exemplificar a anamnese, da anamnese faz parte esse exame psíquico que a gente faz. Mas a gente começa perguntando como é que você era desde criança. Isso leva tempo. E tem que ser objetivo. E aí já se observa se a pessoa consegue responder, de que maneira ela consegue responder, porque daí ela começa a tergiversar, a ramificar o raciocínio. A gente claramente percebe quando alguém está com o pensamento acelerado. E, além disso, de perguntar como é que era desde criança. Em geral, os primeiros sintomas clássicos começam na adolescência, não adianta começar mais tarde. Claro, se a pessoa tiver já com 50, 55, 60 anos, nós não vamos começar de um passado tão longínquo. Mas, sim, é preciso, em pessoas mais jovens, digo assim, até os 30, 30 e poucos anos, começar desde pequenos, desde adolescentes, e buscar evidências de sintomatologia não depressiva. Não depressiva, porque a depressão é a que traz a pessoa na busca de ajuda. Então, a depressão é a primeira coisa que já se responde. Está deprimido, e a gente já constata, e a dificuldade maior, você bem sabe, é em identificar manias e hipomanias do passado, para fazer o diagnóstico diferencial entre uma depressão bipolar e uma depressão unipolar em primeiro lugar. E daí um passo seguinte são as comorbidades, história familiar e etc., que leva tempo, evidentemente. Queria fazer um parênteses aqui, porque uma coisa que as pessoas sempre perguntam aqui, que elas ficam confusas, é o quanto muitas vezes as apresentações na infância e na adolescência são inespecíficas.
de comportamento, né? Por que que acontece isso? Por que que você vai ter muitas coisas muito heterogêneas e diferentes antes de ter, de fato, no final da adolescência, um episódio mais claro de mania, de hipomania e até de depressão maior? O cérebro ainda está em fase de amadurecimento. Então, é claro que tanto que se questiona a mania na infância, porque espera-se que haja uma sintomatologia tal qual do adulto. Não é possível acontecer, né? Só que já está lá o aumento de energia, a expansão do humor, a irritabilidade, a alteração de sono, a variabilidade do humor ao longo do dia. Só que a criança, no caso, não consegue verbalizar isso tão claramente. Então, o que acontece? A expressão do sofrimento é dada através dos sintomas físicos e sintomas ansiosos. É como se fossem pródromos do que depois é uma franca hipomania ou uma franca depressão. Até porque a duração não é reto e direto, é oscilante, é algumas vezes, algumas horas do dia. Então, claro, se houvesse um quadro nítido, evidente, dias a fio em depressão, é uma depressão, pronto. Não estamos falando disso. Estamos falando de pródromos, e pródromos não são contínuos. E a sintomatologia, como dificuldade de atenção, irritabilidade, são muito inespecíficos e podem fazer parte de pródromos de vários outros problemas. Então, especialmente na criança, o diagnóstico diferencial é amplo, muito maior do que no adulto, porque nós temos que ver outros problemas, inclusive até de eventuais traumas de parto, que podem confundir, que podem nos confundir. Só que nós temos já quase 20 estudos que avaliaram as crianças desde o início, desde filhos de pacientes com transtorno bipolar, até ao longo da vida desenvolverem a doença. Então, é destes estudos que nós temos esse conhecimento acumulado. Então, são sintomas vagos, difusos, e já indicam diferentes polaridades. Então, alguns têm sintomas depressivos, de sono, ansiosos, somáticos, físicos, outros são agressivos, irritadiços, briguentos, e sempre se confunde todos esses sintomas com vários outros problemas da infância, com E vários até, outros problemas. e até crianças com grandiosidade, né? De Pois confrontar então, os pais como se fosse um adulto no formato miniatura, né? mas fica sendo transtorno opositor, né, desafiador de oposição, mais sintomas ansiosos, mais comorbidade com sintomas depressivos, mas não se vê o que está por trás de todos esses sintomas. É como se cada comportamento virasse um diagnóstico. Você bem sabe disso. Esse é um grande problema. No transtorno bipolar, é possível eleger para cada sintoma um diagnóstico diferente. E por Uhum, isso é preciso conhecer o todo. uhum. E a história, ao longo da vida, como é que evolui? De crises de ansiedade para crises de depressão, para crises de hipomania, de mania, eventualmente, mas é o que menos a gente vê. Quem vê mania é quem está no hospital, principalmente, né? E não adianta querer tirar aprendizado de lá para conhecimento de transtorno bipolar no dia a dia, porque não é o mais comum de se ver, né? Eu acho interessante, assim, teve um paciente que me contou, na época que eu atendi adolescente ainda, ele disse assim, aí eu perguntei junto com a mãe, né, sobre problemas de sono na infância, ela não, nunca teve nada. E o rapaz disse, eu tinha sim, eu ficava acordado até 3 da manhã, olhando pro teto, inventando histórias na minha cabeça, mas eu não ia te chamar no quarto porque eu não queria incomodar. Então ela ficou assim, como assim? Mas você nunca me contou? Ele falou, eu sempre, eu nunca conseguia desligar.
de madrugada. Então, olha como é difícil, né, se avaliar as coisas, sendo que dentro da própria casa, às vezes o familiar não vai ter acesso a tudo, né? Porque a criança às vezes esconde, Sim. não quer incomodar, depende de características da personalidade, da criação, ele quer, né, dar menos trabalho possível. Dependendo, Diego, da sintomatologia dos próprios pais, da irritabilidade dos pais, da falta de paciência dos pais, do quanto eles não têm condições de ouvir e acolher, né? Então, são muitos fatores que estão em jogo, principalmente quando começa na criança, a gente bem sabe, a herança é maior, né? E, em geral, as pessoas não aceitam. Uhum. Hoje em dia mudou muito através de pessoas como você, que multiplicam conhecimento de uma maneira assim tão séria e dedicada. Mas outrora era diferente, mesmo hoje, o preconceito impede as pessoas de enxergarem, né? Uhum. Impede as pessoas de aceitarem. Esse aspecto da hereditariedade, né, as pessoas sempre confundem também o que que é a herdabilidade Sim. do que é a expressão, o que está em jogo nisso, para o pessoal entender melhor esse ponto. Então, herdabilidade é o tanto do cabedal genético que faz com que ecloda, né, o transtorno bipolar na vida da pessoa. Então, a gente sabe que precisa haver uma composição de dezenas de genes, mas 80% daquilo que 80% dos genes é genética para transtorno bipolar, 20% é ocasionado por outros problemas do ambiente, personalidade, etc. O risco da pessoa com transtorno bipolar ter um filho com transtorno bipolar também de tipo 1, se for tipo 1, e também ter um filho com transtorno bipolar de tipo 1 é de 23 a 24%. Mas não se diz a genética das formas outras, geneticamente atenuadas. Nós simplesmente não temos estudo, é como se parasse aí. Essa é a realidade. Existe um limite muito grande, quando na prática nós vemos que nas famílias existe o espectro bipolar. Basta começar a entrevistar, basta orientar famílias. Porque tem aqueles com ciclotimia, tem aqueles só com depressão e depressões recorrentes, tem aqueles que são os hipertímicos. Existem várias diferentes bipolaridades numa mesma família, né? Só Compondo todo aquele espectro de o compondo o pai espectro bipolar. dominador, a mãe agressiva, a irmã com Exato. obesidade, o E, irmão que usa e drogas. isso, o irmão que usa drogas, o pai que tinha que era dependente de álcool ou abusava de álcool, que são as comorbidades mais comuns do transtorno bipolar. Mas só se vê a ponta do iceberg, não o que está por trás. E o que nós entrevistamos é a busca do iceberg, daquilo que está abaixo da superfície. Não o que é visível. O que é visível todo mundo observa. Nós precisamos ver o que está abaixo, o que está oculto e trazer à tona para ficar evidente. Olha, este é o seu problema. Não é a ponta do iceberg, é um caminhão de gelo, Uhum, uhum. né? E até para os familiares terem noção, né, que funcionalidade é um conceito muito subjetivo. Porque uma pessoa pode ter a funcionalidade preservada em algumas áreas, mas em áreas, por exemplo, afetivas, do relacionamento com o filho, ou do próprio relacionamento com o marido, ela ser assim, um fracasso nesse ponto, por conta que em graus mais atenuados, essa expressão ela pode ser diferente de acordo com os ambientes. E aí aquele familiar que
trabalha, por exemplo, ele considera que eu não tenho nada porque eu trabalho. Então, Exatamente. não Mas, toca aqui. mas aí entram valores. Aí entram os valores, entra a personalidade, entra a formação, entra uma série de fatores. A própria irritabilidade, por exemplo, o controle dos sintomas. Eu posso jogar no ventilador os sintomas, a minha irritabilidade, a minha agressividade, a minha impulsividade, ou eu posso tentar controlar, porque eu aprendi desde pequeno, se eu não me controlar, eu apanho, né? Eu vou ser agredido, eu não posso falar. Agora, quem agrediu era uma dessas pessoas que não tinha, cuja sintomatologia realmente aparecia e apareceria hoje nas mídias, né? Porque hoje as pessoas se acham no direito ainda por cima de exporem a sua agressividade nas mídias. Então, existem valores culturais que mediam quanto essa sintomatologia do transtorno bipolar ela é expressa ambientalmente, inclusive dentro de casa ou não. Existem culturas, por exemplo, onde alguém, e principalmente a mulher, se ela ficar desse jeito, ela apanha também. Então, assim, o que não significa que não haja esse sintoma. Então, isso vale, por exemplo, para aumento de impulsividade. Vou citar só um exemplo. Impulsividade para compras. Não, eu não compro nada. Eu, assim, eu sempre fui muito econômica. E o fato de ser econômica e de zelar pelo seu patrimônio é muito protetor. Mas, se eu tivesse dinheiro, eu sairia comprando. Então, o sintoma está presente. Não importa se compra ou não compra. Se a impulsividade estiver presente, a doença está ativa. E outros sintomas acontecerão simultaneamente. Nunca um sintoma acontece sozinho, jamais. Mas, veja, as pessoas podem se controlar em maior ou menor grau ou não. E aí entra, além da personalidade, nessa mediação, a gravidade. A partir de um certo ponto, não existe mais controle. Nenhum. Não existe mais controle. E aí sim, não existe mais como ser funcional em lugar algum. Né? Nem dentro de casa, nem fora de casa. E aí nós definimos o quadro como grave. Ele é moderado quando existe uma funcionalidade parcial ainda para fora de casa. Mas não significa inexistência. Significa que, ok, você consegue trabalhar. E a maior parte das pessoas com transtorno bipolar ou com depressão conseguem trabalhar, duras penas, mas trabalham. Né? O problema é quando a sintomatologia é moderada e ela acontece dentro de casa. E daí as pessoas dizem assim, nossa, mas ele é fantástico, uma pessoa queridíssima, afável, maravilhosa, super bom amigo, conversa com todo mundo, sempre de boa. Ah, é porque você não conhece dentro de casa. Né? Quando aparece toda essa sintomatologia, o senso de razão, a impaciência, a agressividade, não conseguir ouvir e assim por diante. Mas nós estamos falando somente de um tipo de sintomatologia. Uhum. Porque inconscientemente o cérebro sabe, né, dentro de casa, que ali, eu brinco com os meus pacientes, que é igual assim como a pessoa fica sem camisa ou com uma roupa bem velha dentro de casa, o emocional, ele também vai ficar à vontade. E é nesse momento que você vai ter, de fato, uma porta aberta para extravasar impulsos, sejam eles agressivos, irritadiços, grandiosos, impaciência, né? E até dando a conotação de uma certa perversidade. E é muito importante as pessoas saberem que isso não é. Perversidade é um traço de personalidade. Aqui nós estamos dizendo um humor influenciando comportamentos que machucam. Por quê? Porque a raiva está tomando conta.
da pessoa, né? É claro que algumas pessoas, depois que isso passa, elas ficam culpadas. Algumas até conversam sobre isso e pedem desculpas, mas a maioria sente vergonha e prefere passar o carro por cima e falar, deixa que a vida segue, né? Eu tenho tanta vergonha de tocar nesse assunto essa coisa que aconteceu, que eu prefiro. E aí fica parecendo que a pessoa não se importa, mas ela tem noção de que aquilo ali, ela não é daquele jeito, efetivamente, né? E aí entra a importância da psicoterapia. E psicoterapeutas aptos a compreenderem exatamente isso, a ponte entre a personalidade e as consequências da sintomatologia durante a vida da pessoa. E como se proteger dali para frente. Como diminuir o terreno minado. Como desarmar as bombas no terreno minado que você necessariamente, e todos nós, e principalmente quem tem transtorno bipolar, o fato é esse. O caminho é de um terreno minado. Você não sabe em que momento vai acionar uma bomba e pode se machucar. E quem estiver junto se machuca também. Né? Então, o tratamento medicamentoso e a psicoterapia visam desarmar essas bombas, diminuir, fazer com que você caminhe de uma maneira mais segura durante a vida. Uhum. E Né? até conhecendo esse terreno de uma maneira melhor, porque ela sabe se de Exato. determinado ambiente é um gatilho para ativá-la, se for possível não ir por aquele lugar, ela não vai. Exato, porque essa é uma das bombas que tem que ser desativada, que são os Uhum. estresses. Lembrando que a sintomatologia, aliás, a sensibilidade aumentada ao estresse, ela já acontece na criança e é biologicamente determinada. E não é da personalidade, como muitos querem acreditar. Ela faz parte, então, eventos da vida. E isso desde criança, que para outra pessoa seriam, ela tiraria de letra, faz parte do crescimento, inclusive fortalece a personalidade, né? Não, para estas pessoas, elas já levam tudo mais a ferro e fogo. Tudo, assim, elas não têm jogo de cintura e senso de humor para lidar com os problemas do dia a dia. Ter jogo de cintura e senso de humor acontece quando a pessoa está em remissão, quando ela volta a ter brilho. Se não, não. E essas pessoas, e é importante saber disso, que mesmo quando os sintomas estão leves, mas não ausentes, é como se todo mundo tivesse que lidar com luvas de pelica. E o mundo, a vida real não é essa. Não é assim que funciona. Né? E é muito importante para as pessoas que estão em volta entenderem o quanto que é subjetivo isso que a gente está falando aqui, porque enquanto eu posso passar por uma situação que eu falo, que bobagem, passa por cima, isso é coisa simples. Para essa Não é. pessoa, isso tem um impacto mental muito grande, que desestrutura ela da cabeça aos pés. E isso tem que ser entendido como uma coisa biológica, Exatamente. porque essa criança, no caso, veja, as consequências que ela vai ter vão ser imensas, porque Uhum. ela vai ter problemas ali na escola, ela vai ter problemas com os pais, ela vai ter problemas em muitos ambientes, reiteradamente ao longo da vida, né? Então, até a personalidade que vai sendo moldada junto com isso é Exato. bastante complicada, porque como é que eu vou ter um senso de self, de eu, dos meus valores, da minha autoestima, das minhas qualidades, de quem eu sou, onde eu quero chegar, autodeterminação, todas aquelas características de personalidade, sendo que eu oscilo o tempo inteiro. Exato. E tem uma coisa importante aí, Diego. Eu ouso dizer, até porque eu sempre pergunto isso para os pacientes, crianças que sofrem bullying são crianças, até prova em contrário, que têm problemas, que não conseguem lidar com a digo assim, entre aspas, crueldade normal das crianças. Isto é normal, as crianças lidam assim.
E aquela criança que entra na brincadeira, nunca mais o amiguinho ou outro vai chegar lá e tirar sarro, agredir ou coisa assim. Não só eles sofrem bullying, mas eles também causam bullying, que são aqueles que vão se tornar mais hipomaníacos, ou que vão ter a polaridade predominante da mania. Estes já desde pequenos eram aqueles que batiam nos seus amiguinhos e aqueles que causavam bullying nos seus colegas. Então, existem os dois precursores do transtorno bipolar, dependendo do que será no futuro a polaridade predominante. Então, estes, e quem isso predomina no sexo masculino, né? Essa forma de bipolaridade, mais de energia, irritabilidade, agressividade, claro, pode ser né, contida ou não, ou valorizada ou não. E aí entra o ambiente na expressão disso. Mas não podemos esquecer desses dois aspectos, uma vez que nós estávamos falando também de quando os sintomas começam. Então é sempre importante perguntar isso na anamnese também. É, Que assim exatamente. é que eu, por exemplo, fui aprendendo esse aspecto. E Que tanto se uma coisa falava de bullying. E uma coisa que é muito importante as pessoas terem noção é que o fato dos sintomas começarem na infância e terem uma certa cronicidade não transforma esses sintomas em elementos da personalidade, porque eu acho que essa que é a grande dúvida que as pessoas têm, né? Mas é desde sempre que eu tive isso, desde pequeno. Mas veja, os sintomas, eles são sintomas desde sempre. Elementos de personalidade são outra coisa, são outros dados, irritabilidade, problemas de sono, agressividade, impulsividade, aceleração de pensamentos, né? Devanear e ouvir música Mentiras diante de outras famílias, fantasiosas. mentiras fantasiosas. É interessante esse ponto da mentira também, né? Que eles É. relatam às vezes na infância um impulso do tipo eu falo, eu sei que não é verdade, mas eu falei e de uma certa maneira eu vou acreditando naquilo e vou criando aquelas coisas, né? Mas são impulsos, né? Não é uma coisa E arquitetada, são, né? mas entra impulsividade, entra grandiosidade, entra aceleração, entram todos esses sintomas e muitas vezes junto da depressão. Isso é uma coisa mais complexa, mas ela é embasada em pesquisa, né? Quando se estudou também pródromos, quais os sintomas que ao longo de 10 anos, quais os sintomas na criança que puderam predizer desenvolvimento de transtorno bipolar, os devaneios no adolescente. E as mentiras fantasiosas faziam parte dessa sintomatologia preditora de transtorno bipolar. Porque a dimensionalidade toda estava aí já. Né? O humor mais expansivo, o pensar demais, pensar de modo positivo, exageradamente positivo, grandioso, já estava presente nesse fantasiar, nesse devanear. Porque, ok, crianças até 7, 8 anos, 9 anos fazerem isso. Né? O pensamento mágico. Não estamos falando de coisas normais aqui. Isso é pensamento mágico, faz parte e é autolimitado. Assim como o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No adulto se faz se na criança houve este problema. Se não existe um broto espontâneo de TDAH depois dos 12 anos. Isso é autolimitado, aos 12 anos acaba. A criança já não tem mais. Aqui tem a maior parte das epilepsias. É um transtorno de desenvolvimento e assim que entra na puberdade, isso desaparece. Mas é um dos cuidados que se precisa ter no É diagnóstico diferencial. interessante, né? Teve um paciente uma certa vez que eu entrego, às vezes, um papel com os sintomas para a pessoa refletir. Na época não tinha um livro, não tinha rede social, então eu fazia isso.
E depois de algumas consultas, ele falou: Eu posso te contar uma coisa? Tem um negócio que eu faço que eu tenho muita vergonha, mas eu vi aqui que isso é também, então agora eu tenho coragem de contar. Eu adoro aumentar as coisas como se elas fossem muito maiores do que elas foram. Então, quando eu vou contar para um cliente que uma coisa aconteceu, eu invento uma coisa para tornar aquilo mais maior do que foi. E isso eu venho fazendo de um. Nossa, eu faço isso o tempo inteiro. E agora que eu me dou conta que, na verdade, é uma grandiosidade isso. Não É, preciso fazer isso. Pra que eu tenho necessidade de fazer isso, né? E é interessante porque às vezes as pessoas pensam que o tratamento do transtorno bipolar é sempre o remédio, o remédio, o remédio. É claro que o remédio é importante, mas tem muito sintoma que o paciente consegue controlar com a não, psicoterapia. Ele ter exatamente. consciência dos sintomas Sim. e ele perceber que o sintoma apareceu, ele fala: não, 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 não. Eu vou mudar esse padrão. Então, mas veja, quando ele se dá conta desse sintoma, é porque ele já está melhor. É, claro. Porque enquanto estiver em hipomania, não se dá conta e se falar, briga com quem disser, né? Ele peita, é não, né? Uma característica da hipomania e da mania é não concordar, é afrontar, é discordar e é não. Então, quando a pessoa melhora, ela daí se apercebe dos sintomas. Quer ver, esses dias eu conversei com uma paciente que remitiu, né? E ela disse que é, eu estou vendo o mundo de novo. Eu estou vendo o mundo. Então eu passo, eu falo, nossa, olha a loja. Passa naquele lugar todos os dias. Mas olha, aqui tem uma loja. E olha o que tem dentro, que coisas lindas. Ela disse que ela simplesmente não conseguia assimilar o colorido. Era um ensimesmamento total, completo. Então, é muito interessante observarmos, e é com isso que a gente aprende também a riqueza dos sintomas. Como é que a pessoa fica quando ela remitiu? Quando os sintomas desapareceram, o que acontece? Como é que daí é o pensamento? Como é que daí é o humor? Como é que daí são meus relacionamentos? Porque vejam, quando a gente fala que os pacientes são nossos professores, é porque neste momento é quando nós, a partir desse conhecimento da melhora de cada um dos nossos pacientes, nós transmitimos adiante para outros. E transmitimos adiante nas aulas e no conhecimento acumulado, que não está nos livros, né? E de uma certa maneira tem muita uma peculiaridade muito individual também Sim. nessas apresentações clínicas, né? Porque eu me recordo de um caso em que na segunda consulta a esposa quis vir junto com o paciente e ela falou: Posso falar sozinho com você? Eu falei: Pode. Quando foi que ele me traiu? Eu falei: Hã? Mas o que você está falando? Eu li que os bipolares traem e eu quero saber, eu tô pronta. Nossa, Eu tô pronta para saber, você pode falar, eu não vou separar, eu não vou falar nada, eu tô pronta, você pode me falar. Eu falei, olha, primeiro que assim, tem um sigilo, eu não posso, né? Mas independentemente do sigilo, no caso dele, não houve essa sintomatologia. Veja, pois é. você está lendo uma literatura onde você tem uma possibilidade de vários sintomas, mas você tem que entender que a apresentação dos sintomas ela é única, cada pessoa vai ter. Assim como tem gente que é comprar um monte de livro para estudar de madrugada, tem gente que é para ficar na balada de madrugada, usando droga. Ele tem cara de balada de madrugada? Não, não tem. Eu falei, então por que você não suspeitou de me perguntar quando é que ele foi para balada? Porque eu sei que ele não faz isso. Eu falei, e traição? Eu até então eu nunca imaginei que ele pudesse fazer, mas eu fiquei muito mexida porque eu li que isso pode acontecer. Eu falei, isso pode acontecer entre as várias possibilidades que tem. Então, mas aí é a diferença entre a expressão dos sintomas e os sintomas, que é o que a gente busca trazer. Porque se for avaliar pela expressão dos sintomas, nós viramos alienistas do Machado de Assis, em que cada sintoma, novamente, vira um diagnóstico.
Então, se tiver aumento de impulsividade para compras, é um transtorno de impulsivo de compras. Se tiver aumento de impulsividade para jogo ou para libido, então é transtorno de sexo, ou é um transtorno de dependência de jogos, ou é um transtorno de dependência de álcool, e não é assim, né? O que acontece, qual é o problema de base? Se eu tenho sintomas nucleares da hipomania, quais são? Eu vou ter alterações cognitivas, aceleração de pensamentos, prestar atenção em tudo ao mesmo tempo e ter dificuldade de focar. Eu vou ficar obstinado por alguma coisa. Eu não gosto do termo hiperfoco, acho isso muito vago, porque obstinação é um construto que implica em aumento de vontade, aumento de impulso, aumento de senso de razão. É um combo de sintomas característicos da hipomania que gera esse comportamento dirigido a diferentes eventos ao longo da vida, né? Existe um aumento de energia, seja para pensar, para fazer ou para querer exageradamente alguma coisa. Existe, então, como eu disse, aceleração de pensamento, o humor mais contagiante, raramente eufórico. Raramente eufórico, mas é assim, o humor em si é mais expansivo, sensu lato. E existe uma irritabilidade, uma pressa, uma impaciência. Então, nós temos vários sintomas ligados a dimensões biologicamente determinadas que nos permitem fazer o diagnóstico, e, inclusive, é isso que nos permite diferenciar da personalidade. Porque na personalidade nada disso está alterado. Nada disso está alterado. Então, só que esse aprendizado leva anos. E os Desde sintomas... que alguém ensine ou desde que o paciente busque saber. E os sintomas recorrem ao longo da vida, muitas vezes de forma estereotipada naquele indivíduo, né? Exato, Se ele se exato. conhece bem, ele sabe. O doutor Ricardo usa uma frase muito interessante, acho interessante citar que é dele, que alguns pacientes dizem, quando eu tô penteando demais o cabelo, é porque eu tô entrando em hipomania, porque tem, algumas pessoas têm Pródromos. pródromos e ela tem um grau de autoconhecimento tão grande claro, isso demanda tempo e demanda uma crítica, porque às vezes a pessoa até ela vai, não é, e tá ativada, mas fica negando aquilo, né? Então demanda uma crítica também nisso, mas se a pessoa tiver um grau de conhecimento, ela sabe quais são os sintomas principais, onde que aperta o cinto, no caso, né? Sabe, mas ela tem que querer. E o problema, digamos assim, que ela tem acesso a um bom tratamento. Ela tem uma vida confortável. Ela tem, digamos, condições para ter um bom prognóstico. Mas ela tem que querer. Ela tem que querer ver que possa ter transtorno bipolar. Ela tem que querer vencer o preconceito e o autopreconceito. Ela tem que querer ir atrás. E este querer aceitar, inclusive, que eu possa ter um transtorno bipolar e fazer as pazes com isso. Fazer as pazes. É meio caminho andado. E isso eu estou vendo que é uma grande dificuldade. Então, a gente luta com os pacientes e depois de alguns meses, assim, nem me passaria pela cabeça. Mas você já assistiu alguma aula? Já participou? Já viu alguma live? Ah, não. Isso, mas aonde? Qual é o problema? A distância, assim, até melhorar, já é significativa. Principalmente para pessoas que usaram antidepressivos por muito tempo. Mas se você não se houver com esse diagnóstico e não começar a se separar disso e saber que são oscilações que passa. Quando a gente fala que é crônico, é importante lembrar, cronicidade se refere a 2
anos de sintomatologia contínua. Não tem nada a ver com gravidade. Quando a gente fala, é uma doença crônica, é porque é uma doença que dura mais do que 2 anos, eventualmente direto, em termos de sintomas na vida da pessoa. Ponto. Leve, moderado ou grave ou oscilante. Não é mais do que tempo. Gravidade é outro aspecto ainda, mas a pessoa tem que querer, ela tem que aceitar em primeiro lugar. Eu vejo que com o advento das redes sociais, esse fenômeno de ouvir o outro fazendo um relato do seu próprio quadro ajuda muito as pessoas a desarmarem um pouco os seus preconceitos, porque quando nós dizemos, né, é assim, é assado, às vezes eles ficam um pouco armados no sentido de, mas será que é isso mesmo? Será que você não está, né, querendo colocar isso goela abaixo e tal? E às vezes esse fenômeno de ouvir alguém fazer um relato, uma vez, uma paciente que eu nem achava que tinha tanto preconceito assim, ela, depois de algumas consultas, ela falou: eu li um relato e aquilo é exatamente o que eu tenho. Eu tenho. Agora eu tenho 100% de certeza que eu tenho transtorno bipolar. Eu falei: nossa, mas o que te fez? Precisou ser algo Ela assim, precisou igualzinho. alguém ter algo que deixou ela extremamente assim surpresa. E aí ela acreditou, por quê? Porque é comportamento, eu entendo um pouco disso, né? Quando a gente fala de comportamento, tem gente que vai falar que é porque é libriano, porque é virginiano, porque a mãe era brava, porque o pai é militar, porque a tia, enfim. Comportamento é complicado, né? Assim, infelizmente a gente vê muita, até assim, profissionais falando muita bobagem, né? Também em relação aos transtornos, ao próprio transtorno bipolar, né? Eu queria abordar nesse finalzinho também uma questão que às vezes as pessoas têm muita dúvida, porque muita gente nas redes ainda tem a concepção do transtorno bipolar como se os dois polos fossem super separados e bem definidos, e a pessoa não pode oscilar no mesmo dia, ela não tem automutilação, ela tem meses de depressão e semanas de mania ou hipomania. Aí sim, isso é um coisa. Eles transformam até o transtorno bipolar numa coisa é, que não existe, na verdade. Porque é uma apresentação que alguns pacientes raros podem ter, mas não é a maioria das pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre os estados mistos, a ciclagem rápida, e até o uso de antidepressivos ao longo dos últimos 40 anos. Nós temos que lembrar da fluoxetina no mercado, e o quanto que essas coisas afetam doenças como o transtorno bipolar. Você bem lembrou que eu atendo transtornos do humor há 40 anos. No começo, há 40 anos, a psiquiatria era uma terra de não conhecimento. Nós procuramos trazer ciência a algo que até então era exclusivamente subjetivo. E cada um dava o seu diagnóstico, e para cada um era outro problema. Ajudou muito termos os critérios operacionais do DSM, né? Isso ajudou muito na sistematização do conhecimento e na possibilidade de haver pesquisa, porque até então não havia essa possibilidade. E os pacientes que a gente via eram mais os de livro, os que se aprende nos antigos livros de psiquiatria, com episódios claros de mania, episódios de depressão e períodos assintomáticos. E muitos pacientes sabiam exatamente a época do ano em que eles iriam voltar a adoecer. Então, eles já vinham antes, a gente já preparava. Isso mudou. Mudou a partir da entrada dos antidepressivos novos, que é fluoxetina e companhia limitada, a pílula da felicidade. De fato, ela ajudou
todas aquelas pessoas que não toleravam os antidepressivos antigos que a gente usava. E daí, vamos e venhamos, de 30 anos para cá começaram antidepressivos, que foi fantástico para a maior parte dos deprimidos, porque são muitos, eles começaram a melhorar, a ficar bem, isso, né, foi maravilhoso. O problema é que daí surgem, né, surgem mais incógnitas e mais quadros que não eram nem lá nem cá. Era uma confusão. Era agitação com ansiedade, com angústia, com desespero, uma depressão que não melhorava, depressão resistente a tratamento começou a aparecer, começamos a estudar depressão resistente a tratamento, e daí nós começamos a estudar, identificar hipomania. Vocês pensam que hipomania se diagnosticava? Eu não aprendi. Ninguém ensinou hipomania. Isso era algo de livro, mas não constava nem na ACD-10. Agora que entrou. Então, e não pensem que no Brasil é diferente da Europa, dos Estados Unidos, porque não é. Porque não se fazia o diagnóstico. Isso veio com estudos cuidadosamente realizados ao longo das últimas décadas. Conhecimento científico demora a ser acessado. Então, com a mudança da luminosidade, dos estímulos, a ruptura do ciclo sono-vigília, aí acabou de vez. Aí não tem mais o quadro típico do transtorno bipolar, que era aquele que o Kraepelin descreveu, aquele que os romanos descreveram, que os gregos descreveram, que foram descritos ao longo da história. Que inúmeros literatos tinham transtorno bipolar, a Virginia Woolf, por exemplo, o próprio Van Gogh. Gente, vão para o Museu Van Gogh, vocês vão ver todos os episódios lá, desde as manias até as depressões mistas, e uma horrorosa depressão mista que ele teve antes do suicídio. Tá tudo nas pinturas, é algo impressionante de ver. Vários músicos também, o Mozart, o Schubert, e o que é notável é que esses artistas, eles tinham muita produção em determinados períodos, que era quando eles entravam em mania ou hipomania, mas não eram as melhores produções. As melhores produções só aconteciam quando eles estavam mais estáveis. E essa estabilidade se perde a partir do momento em que nós temos um ambiente hostil e agressivo como o de hoje em dia, com luminosidade e estímulo social, ambiental e luminoso 24 horas por dia. Porque em sendo uma doença de ritmos circadianos alterados, se você afeta exatamente essa circuitaria, você vai ter oscilação de energia, humor e pensamento. Porque isso já foi descrito, gente, mais de 100 anos atrás, exatamente dessa mesma maneira, nada de novo, porque o ser humano não mudou. O ser humano é exatamente o mesmo. Não tem como a gente fazer mutação para aceitar agora, de repente, luminosidade, para o nosso cérebro se modificar. Isso não existe. Ou a gente se adapta ou sucumbe. Né? Se eu tenho transtorno, se eu tenho diabetes, eu tenho que controlar a ingestão de açúcar. Se eu tenho transtorno bipolar, eu tenho que me pôr para dormir, sempre no mesmo horário, cedo, de manhã, acordar, me chutar da cama, tomar café da manhã, almoçar e jantar no mesmo horário, porque até nos ritmos circadianos, a alimentação também tem importância. De manhã, já deixar a cortina aberta, deixar luz na retina, que são orientações que certamente você já passou, a gente passa para todas as pessoas, o que não significa que aprendam ou aceitem. Só depois que começam a testar, ficam fascinados pela diferença que faz, inclusive pela diferença que faz conseguir fazer atividade física toda manhã. A questão é que, para isso, precisa melhorar a ponto de conseguir fazer. Precisa
melhorar a ponto de conseguir viabilizar isto na sua vida. Não basta só a gente falar, né? Não tem jeito. É um árduo caminho de aprendizado e paciência do psiquiatra em falar sempre e sempre e sempre as mesmas coisas. E isso que você comentou, né? Assim, nos últimos anos, o acesso a drogas, substâncias Também, químicas, o acesso estimulantes. a psicoestimulantes, seja para emagrecer, seja para aumento de performance, porque vai fazer prova ou porque quer ter mais desenvoltura no trabalho. A gente Que, sabe que que é isso doping, acontece. que é doping, né? Se você for É, ver, competir impede desigualdade com seus pares. É doping puro. isso, mais uso de hormônios, porque isso também se popularizou de uma forma muito extrema. Mais uso de redes sociais, que tá 24 horas por dia. Igual uma pessoa falou para mim, eu Que é fiquei o a estímulo, madrugada. que é o estímulo luminoso e de fala. E Né? sei lá, falou, fiquei a madrugada inteira assistindo seus vídeos. Eu falei, nossa, errado. Você não pode fazer isso. Isso você tá realmente colocando, jogando gasolina no processo, entende? Mas de noite eu me sinto melhor, mas é assim que a doença funciona, né? A professora Doris criou o termo o canto da sereia, e é isso, existe uma Puxa atração para baixo. pelo noturno e existe um puxar para baixo de manhã também, né? De Que é amanhã é proporcional. ruim, é proporcional, a luz é ruim, a sala tá feia, tá O cérebro quente. não funciona. Então ele demora a entender, a ressincronizar isso, né? Então, assim, e de noite o contrário, né? Assim, de noite tudo flui, vai pra cozinha, arruma a casa, escreve um texto, lê um livro, assiste uma série, enfim, fica vendo rede social e rindo e põe música e tal. Então, assim, tem que lutar contra isso, né? E outro ponto realmente que a gente vai ter que ver, porque o entendimento das doenças de forma dimensional, né? A natureza não lê os livros, então não existe um transtorno bipolar como ele foi categorizado inicialmente, porque ele é uma ampla variedade de apresentações, desde as mais tênues até aquelas mais exuberantes. Então, aí, nesses casos mais tênues, o grande problema justamente é o fato das depressões serem e a ansiedade ser muito exuberante. E aí, infelizmente, o tratamento que se popularizou muito nos últimos anos para esses quadros e que efetivamente funciona durante um determinado período são os antidepressivos. E aí, hoje, só que a gente tem alertado um pouco mais sobre, ok, né? Tomou antidepressivo, mas e fora das depressões? Como é que você é? Eu acho que essa pergunta ela é muito. E se o médico não fez essa pergunta, você tem que fazer essa pergunta e entender que talvez passar por cima do preconceito e dizer, não, eu tenho coisas aqui E fora das depressões. pedir ajuda para algum familiar de confiança. Né? E se esse Pedir profissional ajuda. não está podendo me ajudar porque ele não enxerga esse tipo de questão, eu talvez tenha que buscar uma outra possibilidade, porque no frigir dos ovos o sofrimento é da pessoa. Não é Sim. meu, não é da doutora Doris, é seu, é da pessoa, né? E uma coisa que uma paciente falou para mim uma vez: você tem certeza que eu tenho transtorno bipolar? Você colocaria a sua mão no fogo? Eu falei assim: você tem certeza que as perguntas que você me respondeu foram verdadeiras ou você mentiu? Não, eu falei verdade. Eu falei, então você tem irritabilidade, você tem oscilação de humor, você tem momentos de empolgação, de obstinação, de pensamento acelerado, você tem ativação noturna, você tem distraibilidade, você tem impulsividade. Então tá feito o seu diagnóstico. Foi você quem ajudou no seu diagnóstico. Se foi verdade todas as suas respostas e a sua história, ela é assim, ela mostra que o seu sistema nervoso ele tem essas características, igual a cor da pele. Não tem por que questionar. É assim ou não é, né? E ponto, é uma